Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Este vídeo é para explicar como funciona a capitania no Real Madrid. Afinal de contas, como são escolhidos os capitães do Real Madrid toda a temporada. Esse vídeo é para contar essa história para vocês. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo. Assim, mais pessoas interessadas no tema terão acesso a este vídeo e, claro, os comentários de vocês sempre por aqui. Afinal de contas, como funciona a capitania do Real Madrid? Como é que ela é decidida? Bom, o Real Madrid historicamente decide os seus capitães por tempo de equipe, ou seja, os mais veteranos dentro do clube são os que costumam ser o capitão ou os capitães do Real Madrid. O ponto é que, em alguns clubes, essa decisão é tomada por votação no vestiário, por decisão do treinador, e o Real Madrid decidiu que, pela questão de tempo no clube, é que a capitania vai funcionar. O ponto é que tem um detalhe nessa questão de tempo do clube. Não é tempo de Real Madrid, é tempo de time principal do Real Madrid. Por isso que alguns jogadores veteranos e que passaram pelas categorias de base do Real Madrid nem sempre são os capitães da equipe. Para a gente ter uma ideia, nesses mais de 120 anos de história do clube, mais ou menos uns 45 jogadores foram o primeiro capitão do Real Madrid. Tem alguns que ficaram durante muito tempo, porque ficaram durante muito tempo na equipe e tiveram muito tempo de time principal. Por exemplo, se a gente for pegar os dos últimos anos que ficaram mais tempo, Sérgio Ramos foi capitão do Real Madrid de 2015 até a sua saída em 2021. Antes dele, o Casillas foi de 2010 a 2015. Antes dele, tinha sido o Raul, que foi capitão do Real Madrid de 2003 a 2010. Antes dele, tinha sido o Hierro, que foi capitão do Real Madrid entre 2001 e 2003. Mas, ultimamente, tem chamado a atenção que os capitães do Real Madrid, ou pelo menos o primeiro capitão do Real Madrid, tem sido primeiro capitão do Real Madrid em uma temporada e na seguinte ele deixa a equipe. Por quê? Porque o Real Madrid passou por uma geração que ficou durante muito tempo no clube, ganhando muitas coisas, tanto é que a gente tem aí o Luka Modric como o jogador com mais títulos na história do Real Madrid, o Carvajal, o segundo com mais títulos, o Marcelo, o Benzema, todos eles estão na lista dos jogadores com mais títulos e muitos deles estão na lista dos jogadores com mais jogos com o Real Madrid. Portanto, os últimos anos foram de capitães durante muito tempo, de elenco durante muito tempo, de um elenco que durou mais de uma década no Real Madrid. Então, os capitães, eles foram assumindo a capitania já no final dos contratos dele. Por exemplo, o primeiro deles foi o Marcelo, que foi capitão do Real Madrid na temporada do título da Champions lá em 2022, 21, 22. O Marcelo, inclusive, que foi o primeiro brasileiro a ser capitão do Real Madrid, de forma oficial, o primeiro capitão da equipe e o primeiro brasileiro a levantar a taça da Champions como campeão de um time, no caso o Real Madrid lá em 2022. O Marcelo foi o capitão do Real Madrid durante uma temporada, a sua última temporada no Real. O mesmo aconteceu com o Karim Benzema, na sequência em 2023, foi o capitão durante uma temporada e depois saiu. O mesmo aconteceu com o Nacho em 2024, que foi o capitão e depois saiu. O mesmo aconteceu com o Modric em 2025, que foi o capitão e depois saiu. E o atual capitão do Real Madrid é o Dani Carvajal, que tem contrato com o Real Madrid até 2026, ou seja, isso pode acontecer de novo. Vamos ver se o Carvajal vai renovar o seu contrato com o Real Madrid ou não passando isso. Ele já tá com 33 anos, em janeiro cumpre 34, e aí vai ser uma decisão ou não. Mas pode acontecer isso com o Carvajal também. O que é mais difícil é que isso aconteça na sequência, porque depois do Carvajal a gente já vai ter a nova geração de jogadores do Real Madrid assumindo a capitania, que são jogadores mais jovens, que já estão há muito tempo no clube, mas que são mais jovens, de idade, e que ainda têm bastante tempo de contrato, então pode ser que o próximo capitão do Real Madrid, depois da saída do Carvajal, ele dure mais tempo. E quem vai ser este capitão? Pois já vai ser o segundo capitão do Real Madrid nessa temporada, que é o caso de Federico Valverde. 27 anos cumpridos agora em julho, o Valverde deve assumir a capitania, a primeira capitania, quando o Carvajal não estiver,
E por ser mais jovem e por ainda ter bastante tempo de contrato com o clube, tudo indica que o Valverde vai ser o capitão durante mais tempo dos que a gente tem se acostumado nos últimos anos, de que apenas uma temporada eles são capitães do Real Madrid. O Fede Valverde nessa temporada é o segundo capitão, porque o primeiro é o Dani Carvajal, por mais tempo de time principal. Lembrando que o Carvajal começou na base do Real Madrid, muito jovem, ele é inclusive o jogador da foto que tiraram para mostrar o dia do início da construção do CT de Valdebebas. Mas o Carvajal, ele sai do Real Madrid, joga uma temporada no Leverkusen e volta em 2013, quando aí sim ele é inscrito no time principal e passa a contar não só inscrito, mas passa a fazer parte do time principal, então ele conta a partir dali, o Carvajal. Então, a partir de 2013 e 14, o Carvajal conta o seu tempo no time principal e, por isso, ele passa a ser o primeiro capitão do Real Madrid nessa temporada, porque é o que está há mais tempo no time principal do Real Madrid, 428 jogos, 27 títulos, inclusive o Carvajal, se conquistar mais um, iguala o número de títulos do Modric, e se conquistar 2, passa o Modric e se transforma no jogador com mais títulos na história do Real Madrid. Depois do Carvajal, na sequência já dos 4 capitães nessa temporada, lembrando que o Real Madrid tem 4 capitães toda a temporada, o primeiro, o segundo, o terceiro, porque não o Carvajal, por exemplo, nessa temporada pode não ser titular, porque o Real Madrid contratou o Trent Alexander-Arnold. Então, tudo indica que na grande maioria dos jogos, quem vai ser o capitão vai ser o segundo, que é o Fede Valverde. Já aconteceu na temporada passada, o segundo era o Lucas Vázquez, quando o Modric não jogava e o Lucas Vázquez jogava, era ele. Quando o Modric e o Lucas Vázquez não jogavam, era o Carvajal, então isso costuma acontecer e a gente sabe quem são os 4 primeiros capitães. E depois no Real Madrid meio que a gente já sabe a sequência, porque como é por tempo, a gente já sabe quem é que vai vindo na sequência. Nessa temporada, 2025-2026, o primeiro capitão do Real Madrid, como eu disse, vai ser o Dani Carvajal, o segundo vai ser o Fede Valverde, que chegou no Real Madrid muito jovem, mas que passou a fazer parte do time principal na temporada 2017 e 2018. E os 3 capitães do Real Madrid que vem na sequência do Carvajal são todos que passam a fazer parte do time principal na temporada 17 e 18. Primeiro, o Fede Valverde, que é o segundo capitão, e depois Vinícius Júnior e Thibaut Courtois, que também chegam nessa temporada e passam a fazer parte do time principal. Até o primeiro amistoso do Real Madrid nessa temporada, contra o Tirol, a gente tinha uma dúvida de quem era o número 3 e quem era o número 4 dessa lista, que parece que foi esclarecida ali naquele jogo, porque o Vinícius Júnior foi o primeiro capitão nessa partida e o Courtois era titular. A gente não tem, assim, a descrição oficial do porquê um e não o outro, porque se acreditava que, pelo Vinícius Júnior ter tido uma passagem pelo time B, ele poderia ser o 4 e o Courtois, que já chegou para o time principal naquela temporada, ser o terceiro, mas tudo indica que o que vai contar, então, nessa decisão é quando o Real Madrid contrata. O Real Madrid contrata o Vinícius Júnior quando ele tem 16 anos. E contrata o Courtois depois. Então, o Vinícius, quando ele completa 18 anos e chega no Real Madrid, ele, é verdade, tem inscrição do time reserva, do time B, mas ele já faz parte do time principal. Inclusive, ele estreia com o time principal, ele joga com o time principal. Então, acredito que esse tempo de ser jogador do Real Madrid está contando. Acredito eu, a gente não tem essa informação oficial. Eu estou imaginando que possa ser isso. Então, a ordem para essa temporada é Carvajal, o primeiro capitão, Fede Valverde, o segundo capitão, Vinícius Júnior, o terceiro capitão, Thibaut Courtois, o quarto capitão. A partir dali, a gente já sabe mais ou menos quem é que vem na sequência. Quando o Carvajal não estiver mais no time, o Fede Valverde vai assumir a primeira capitania, e aí tudo indica que ele vai ficar mais tempo pelo tempo de contrato, pela idade do Fede Valverde, então a gente vai ter um capitão talvez com mais tempo de capitania. Vinícius e Courtois seguem na sequência, e depois dali já são os jogadores que chegaram na temporada 2019 e 2020, que é o caso do Militão, do Rodrigo e do Mendy. Tem um ponto que é o ponto Dani Ceballos, que fica sempre naquela de a gente não saber exatamente quanto é o tempo de time principal do Dani Ceballos. O Dani Ceballos, ele é contratado, mas ele passa um tempo fora do Real Madrid emprestado. Então, ele tem a primeira temporada que ele é contratado, depois ele sai, depois ele volta e depois ele fica. Então, no somatório das temporadas do Dani Ceballos, ele tem menos temporadas que os jogadores que chegaram em 2019 e 2020 e já ficaram no clube. Por exemplo, ele tem o mesmo número de temporadas no time principal que o Lunin, que chegou
também ali naqueles anos ali, mas acabou sendo emprestado e tal. Então, seria Militão, Rodrigo, Mendy, na sequência Ceballos, Lunin, e aí a gente tem os que foram chegando depois, né? O Alaba, o Camavinga, o Rüdiger, o Fran Garcia, o Brahim Dias, o Tchouaméni, o Bellingham, o Arda Güler, o Mbappé, o Endrick, aí vai sendo essa sequência aí dos jogadores que chegaram nos últimos tempos. Mas, para explicar para todo mundo, a capitania do Real Madrid funciona por tempo de primeiro time. Então, os veteranos do primeiro time, os que estão há mais tempo no primeiro time, vão assumindo a capitania sempre da equipe. Tem sido assim nos últimos anos e não há indícios de que o Real Madrid vai trocar essa fórmula. Então, nessa atual temporada, o Carvajal é o capitão, o Fede Valverde segundo, Vinícius e Courtois. E aí veremos como é que vai ficar na sequência, mas tudo indica que com essa troca geracional, os capitães do Real Madrid vão ficar um pouco mais de tempo na capitania, coisa que não aconteceu com a última geração que a gente teve nos últimos anos, uma troca de capitania praticamente anual no Real Madrid com a saída dos jogadores. E se você chegou até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscreve no canal, deixa o like e os comentários e comenta aí o que vocês acham dessa decisão do Real Madrid da capitania do time ser por tempo de time principal. Se vocês concordam, não concordam, enfim, opiniões abertas aí nos comentários. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.